Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente segue na semana La Casa de Papel. A gente chega hoje para fazer o resumão da terceira e da quarta temporada, para que você não tenha que ficar lembrando ou procurando muita informação a respeito de La Casa de Papel. Mas vamos logo soltar essa vinheta, porque logo depois a gente já começa no resumão, porque tem muita coisa bacana para falar para vocês. Solta a vinheta aí, Brunão! E se você estava ansioso para sair logo essa quinta temporada, pelo menos essa primeira parte da quinta temporada, então nada melhor do que um resumão aqui do Séries em Série para você ficar por dentro da primeira, segunda, terceira e quarta temporada. Então já deixa logo seu like aqui nesse vídeo, porque isso fortalece a gente demais para trazer muita informação bacana para vocês. Isso engaja o nosso vídeo cada vez mais, para que vocês possam ter muito conteúdo bacana. E se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente tem lançado muito vídeo bacana para vocês, com dicas de séries e filmes, para vocês colocarem aí na sua lista. Mas vamos lá, falar um pouco mais da terceira e quarta temporada de La Casa de Papel. Lembrando que, como é um resumo, esse vídeo contém spoiler. A terceira temporada começa mostrando que realmente o assalto à Casa da Moeda foi muito proveitoso financeiramente e que todos os integrantes do bando, que acabaram não falecendo, não morrendo nas intervenções que aconteceram na primeira e segunda temporada na Casa da Moeda, estão desfrutando de tudo de bom que o dinheiro está trazendo para eles. E um desses beneficiados são Rio e Tóquio, que a cena mostra eles numa ilha paradisíaca, aonde eles estão totalmente escondidos, longe de tudo, longe de serem achados, e estão ali desfrutando do que tem de melhor em relação que o dinheiro pode trazer para eles. Só que vocês conhecem a Tóquio tão bem quanto eu, né? Então ela começa a ficar entediada de ficar ali dentro daquela ilha, sem muita coisa para fazer, sem os agitos que os assaltos traziam para a vida dela. E ela resolve sair da ilha e meio que largar o Rio numa situação em que eles acabam meio que terminando, e ela vai buscar esse agito fora dessa ilha. Acontece que a polícia não largou as buscas aos bandidos. E quando a Tóquio acaba saindo dessa ilha, eles conseguem interceptar uma ligação entre eles que faz com que a polícia consiga chegar no paradeiro do Rio. Ou seja, eles rastreiam uma conversa entre eles e a polícia consegue achar o Rio, capturando ele e levando ele de volta para a cidade, a ponto de torturá-lo para tentar descobrir o paradeiro dos demais assaltantes. Tóquio, então, vai atrás do professor para buscar uma forma dele conseguir montar um plano para resgatar o Rio. E é nesse momento que o professor reúne novamente todo o time dele de bandidos para que eles coloquem em prática um plano lá do passado, um plano do Berlim, de um assalto ao Banco da Espanha, aonde eles vão ser a resistência. Eles vão testar o quanto que eles ainda estão famosos em relação ao assalto da Casa da Moeda, e eles vão usar todo esse poder midiático que eles têm para conseguir libertar o Rio através desse plano de assalto ao Banco da Espanha. E colocando o plano em prática, eles conseguem entrar no Banco da Espanha usando algumas distrações num plano completamente mirabolante, onde o professor usa dirigíveis, aonde vem a informação da resistência, a foto que eles usam em relação ao logotipo da resistência que eles colocam ali, e usando dessas distrações, eles conseguem entrar dentro do Banco da Espanha e depois, ainda seguindo um plano mirabolante, eles conseguem que a outra parte do bando entre através de um blindado do exército. Ou seja, toda a invasão acontece através de uns planos mirabolantes para conseguir entrar. Se o professor já tinha os planos malucos lá na Casa da Moeda, imagina agora ele estando com dinheiro.
E o plano de assalto ao Banco da Espanha segue os mesmos moldes que foram usados na Casa da Moeda lá. O grupo é dividido em duas partes, aonde uma parte liderada pela Nairobi é responsável por tirar o ouro de dentro do cofre, o cofre que tem um sistema de inundação, e eles levam mergulhadores que conseguem tirar o ouro, e esse ouro ele vai ser fundido para ficar num tamanho melhor para que eles consigam sair do banco, enquanto o outro bando, a outra parte do bando, cuida dos reféns e de toda a situação que está acontecendo ali entre a parte interna, entre eles ali dentro, e a parte externa, que é a polícia que monta todo o cerco ali. Ou seja, uma parte defende, a outra parte é preocupada em tirar eles dali. E tudo isso com o cabeça do bando, o professor, do lado de fora, agora junto com Lisboa, que é a Raquel Murillo, que recebe o codinome de Lisboa, ajudando a ele no molde do plano em despistar a polícia a todo momento para que eles tenham esse tempo hábil de usar todo o plano, todo o desenrolar do plano dentro do banco. Só que esse plano ainda tem a parte de utilizar todo o poder público contra o próprio Estado para que eles possam liberar o Rio. Um plano completamente perfeito. Acontece que a polícia, dessa vez, não tá de bobeira não, tá, gente? E eles têm uma inspetora nova, que é a inspetora Sierra, que tá ali de foco, e ela não vai medir esforços em relação a tentar invadir o banco para tirar eles de lá. Até porque a segurança deles dentro do Banco da Espanha é bem diferente do que era na Casa da Moeda, que era um cofre, o prédio já era um cofre, e o Banco da Espanha não tanto. E a inspetora Sierra consegue montar esse cerco ali em volta do Banco da Espanha com invasões, tentativas de invasões a todo momento da polícia ali, que são salvas pelo professor, só que ela também está reduzindo esse cerco em volta do professor, que precisa ficar fugindo a todo momento para não ser pego. E se ele não é pego, ela está atuando de duas frentes para tentar pegar o professor, que tem que fugir, e tentar invadir o banco para acabar de vez com o assalto. Só que é aí que La Casa de Papel traz pra gente aquela parte previsível que a gente já estava esperando, né? Todas as incursões que a polícia tem de tentar entrar ali na Casa da Moeda, no Banco da Espanha, perdão, e de também encontrar o professor está um passo na frente e consegue despistar a polícia a todo momento. Sendo que dessa vez o plano tem muito furo, e aí esses furos pode colocar os bandidos em um certo perigo. E é esse perigo que acontece quando o professor e Lisboa são encurralados pela polícia numa dessas fugas, e eles têm que fazer algum plano, montar algum plano que eles consigam fugir. Só que dentro da casa, eles conseguem nesse meio tempo também o primeiro objetivo deles, que é usar o poder público para conseguir liberar o Rio. E numa dessas chantagens, eles utilizam colocar a polícia na parede para que eles entreguem o Rio, e Rio é libertado no terceiro dia de assalto. Só que o professor e Lisboa, nesse momento, eles estão no limite para serem encontrados. Não tem mais para onde fugir. E é nesse momento que a polícia consegue chegar na Lisboa. E o professor escuta, através do rádio, a polícia meio que rendendo ela, só que dá 2 tiros na Lisboa. E o professor acaba escutando aquilo e fica nervoso, porque eles, a sangue frio, assassinam a mulher do professor. Um ponto crucial que acontece nessa terceira temporada, inclusive, é o retorno de Arturo para dentro do banco. Ele é um daqueles coadjuvantes que a gente está acostumado a ver lá nas primeiras temporadas, e que ele tem toda uma participação atrapalhando não somente os reféns, mas ele atrapalha também a polícia e os próprios bandidos. Então Arturo é um cara que quer ser o herói, e ele realmente consegue se atrapalhar e atrapalhar todo mundo. Mas é um personagem chave dentro dessa história, porque todas as trapalhadas que ele faz ajudam ou atrapalham os bandidos. Então ele consegue voltar para dentro da casa. Agora vem aquilo que a gente tá perguntando. Se Arturo consegue entrar
no banco, na casa não, no banco, por que a polícia não consegue? Isso é o que fica de incógnita dentro dessa história. E o clímax final dessa terceira temporada é exatamente o uso que a inspetora Sierra faz de uma chantagem em relação a Nairobi, ou seja, usa um ponto fraco da Nairobi, que é o filho dela, onde ela pega o ursinho do filho da Nairobi e coloca na ponta da casa, a ponto de querer mostrar para ela que eles estão com o jogo na mão, estão de posse do filho da Nairobi e que isso vai ser uma chantagem emocional muito grande com ela a ponto dela se entregar. Só que no momento em que isso acontece, Nairobi aparece na janela desesperada por conta de ter o filho ali, mesmo sabendo que é uma chantagem emocional, só que nesse momento de vulnerabilidade dela, um atirador de elite com autorização para tiro da inspetora Sierra acerta Nairobi. E a terceira temporada termina com a gente sem saber o que aconteceu de exato com a possível execução da Lisboa e também com a possível morte de Nairobi, que é alvejada através da janela. Uma temporada que termina com todos os porquês ainda na nossa cabeça para uma quarta temporada, que já começa alucinante. E a quarta temporada já começa ali com o professor voltando à ativa, depois do abalo, de passar por esse abalo, de uma possível execução da Lisboa, e também sem saber exatamente o que aconteceu com a Nairobi ali em relação àquele tiro. Ele consegue fugir do cerco ali, usando Marcélia, acaba ajudando ele a fugir desse cerco, que é um dos capangas novos dessa terceira e quarta temporada, e ele consegue chegar a voltar, a retomar as rédeas em relação ao assalto, já que ele sofre uma perda muito grande na cabeça dele. E aí ele descobre que a morte da Lisboa, da Raquel Murijo, é nada mais, nada menos do que uma farsa da inspetora Sierra para tentar abalar ele a todo momento. E aí ele volta a tomar as rédeas do assalto. Só que a situação dentro do banco, nesse momento, está quentíssima. E Tóquio acaba meio que dando um golpe dentro da liderança ali dos bandidos, tirando Palermo, que era o líder até o momento, mas que não estava conseguindo ter uma liderança muito forte, e ela meio que dá um golpe e toma essa liderança por conta de problemas que estão acontecendo ali dentro. E ela prende o Palermo para que não tenha realmente novos golpes ali dentro. O plano do professor agora muda um pouco de lado, porque agora ele tem que salvar a Lisboa, ele precisa entender o que está acontecendo com a Nairobi e ajudar na cirurgia que vai tentar salvá-la do tiro que ela acaba levando e tentar tirá-los de lá de dentro com todo o dinheiro. Então, o professor meio que se sente nas cordas, como se fosse num assalto de boxe, e ele meio que se sente pressionado a seguir com esse plano da melhor forma possível. Ele meio que se estressa ao limite para conseguir novos planos, para conseguir tirar eles dali de dentro e seguir com a liberdade de todo o seu bando. Só que, mesmo com o professor antecipando muitos dos pensamentos da polícia, os seus planos não dão completamente certo nessa quarta temporada. Muito dos planos que ele acaba traçando deixa ele em situação difícil, porque o próprio plano do assalto tem muitos furos, apesar de agora eles terem bastante dinheiro para conseguir tirá-los de situações difíceis. E dentro do banco, uma situação acaba acontecendo. Palermo, mesmo preso, consegue ajudar Gandia, que é um dos seguranças do banco, o segurança-chefe ali do banco, a se soltar. E ele consegue, nessa fuga específica, chegar na sala de pânico do banco. Ou seja, ele passa a ser uma ameaça interna dentro do banco contra os bandidos. E numa primeira missão, o Gandia, já numa manobra completamente militar, ele consegue capturar a Tóquio e levar para dentro da sala de pânico, deixando todos os bandidos sem saber realmente o que está acontecendo ali e com muita apreensão do que pode acontecer com eles dentro do banco ali, já que eles têm um inimigo infiltrado, solto e armado contra eles, podendo inclusive ser uma grande ameaça para todos eles ali dentro, ameaça de morte mesmo.
E é nesse momento que, numa segunda missão de Gandia, ele consegue pegar a Nairobi também como refém. Só que ele não consegue chegar à sala de pânico. E aí, numa troca de tiros ali numa troca de negociações com os bandidos que estão tentando tirá-lo dali, ele meio que faz uma negociação para conseguir sair dali, levando a Nairobi como refém, para que ele possa chegar na sala de pânico. Só que nesse momento, ele a sangue frio assassina a Nairobi. Um tiro na cabeça certeiro. Todos os bandidos nessa hora ficam nervosos, correm atrás de Gandia, que consegue voltar para a sala do pânico, mas ele é acertado com uma granada pelo Denver, que acaba jogando essa granada e acertando ele. Do lado de fora, o professor continua com todas as suas manobras em relação a tentar salvar Lisboa. Ele usa o poder público, continua usando o poder público, mostrando cenas e provas do Rio sendo torturado, colocando a população contra a polícia e tirando o poder da Sierra, que acaba sendo colocada de lado em relação a essa investigação. Cartada muito certa do professor. E numa ação completamente arriscada e muito mentirosa, ele consegue tirar a Lisboa de dentro do estacionamento, resgatá-la e levar para dentro do Banco da Espanha. Uma ação completamente mirabolante, com muito uso de dinheiro ali que eles têm, mas que realmente acaba botando em xeque toda a inteligência da polícia nesse assalto. E eu vou te falar, realmente coloca a nossa inteligência em xeque em alguns momentos. Mas ele consegue fazer essa reviravolta toda e faz Lisboa voltar pro lado deles e salvar pelo menos 2/3 do plano já está concluído. E enquanto os bandidos estão ali na comemoração em relação a eles terem conseguido mais um objetivo alcançado, a inspetora Sierra, que não tá de bobeira não, tá, gente? Ela meio que fugindo da polícia agora, já que ela é perseguida judicialmente por conta das ações que ela teve de tortura contra o Rio, ela meio que foragida, faz uma investigação sozinha e nessa investigação ela consegue achar o paradeiro do professor. E no momento que eles estão ali no clímax de comemoração, o professor, ele a inspetora Sierra consegue surpreender o professor e render o professor colocando a arma na cabeça dele, fazendo com que ele fique nas mãos dela. Só que a 4ª temporada termina desse jeito. E tudo que a gente precisa saber em relação ao que vai acontecer no último momento, ou seja, o professor na mão da inspetora e a saída deles de dentro do Banco da Espanha, tudo isso vai ficar para a 5ª temporada, que vai ser dividida em 2 partes. E a gente vai conhecer somente na sexta-feira. Mas eu quero saber de vocês. Qual é a expectativa de vocês para essa 5ª temporada? O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui pra gente tudo que vocês têm de informação, que vocês acham que vão ter de informação da 5ª temporada que começa hoje, do que vai acontecer. Você já vai assistir hoje mesmo? Sai comentando aqui tudo que vocês têm de expectativa para La Casa de Papel, 5ª temporada. E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Fizemos um resumão muito top para vocês chegarem na 5ª temporada com todas as informações a respeito de La Casa de Papel. E a gente se encontra no próximo vídeo, domingo, falando dessa 5ª temporada top. Um grande beijo. Fui!